Graça e paz. O tema dessa noite é convocação e treinamento. Repita comigo, convocação. Mais forte, convocação e treinamento. Então, é a segunda ministração sobre Esther. A segunda ministração que nós estamos nos apresentando, nós estamos estudando, nós estamos meditando, refletindo sobre esse texto, sobre o livro de Esther, para que nós possamos nos preparar para entrar no ano de 2016, o ano de Esther. Na primeira ministração nós pudemos falar sobre uma rainha sendo destituída. Uma rainha muito bela, muito bonita, que ela foi destituída do seu trono. Ela saiu daquele trono e ela levou uma punição por isso e nunca mais entraria na presença do rei. Então nós podemos ver que uma rainha saiu e nós conhecemos um pouco sobre essa jovem Esther. Nós conhecemos o seu nome, nós conhecemos um pouco da sua origem, como ela foi criada, que ela significa uma pequena planta, uma murta, mas é uma planta que ela protege, ela serve de proteção. É uma planta que ela, com o vento, ela se mantém firme, com a chuva, ela se mantém firme, com o calor, ela se mantém firme. Era uma jovem constante. O nome de Esther, o primeiro nome, significa uma pessoa constante, uma pessoa que protege. Nós pudemos ver que quando ela viveu com seu tio, ela teve um novo nome, Esther, que significa estrela, uma mulher que iria brilhar. E o tema dessa noite é a segunda ministração, convocação e treinamento. Então, o rei, ele começa agora um segundo momento, e é um segundo momento muito importante sobre a vida de Esther. Abra comigo em Esther 2, o versículo 1. Creio que na sua Bíblia já está marcado o livro de Esther. Você já está procurando fazer o estudo dessa grande mulher. E diz o seguinte: passadas essas coisas e apaciguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busque para si, ó rei, moças virgens e formosas à vista, e põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosa à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, que reine em lugar de Vasti. Isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim o fez. Primeiro tópico que eu quero trabalhar nessa noite é: muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Repita comigo: muitos serão chamados e poucos escolhidos. Eu sei que nós sempre ouvimos: muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Mas foi isso que aconteceu, uma grande convocação. Então aquele rei, passado a raiva de tudo que aquela primeira rainha tinha feito para ele, ele se viu só. E as pessoas que trabalhavam lá com ele, os moços dele, falaram assim: já é o momento de uma nova rainha. E o conselho que dá é o seguinte: que se reúna todas as moças virgens, todas as moças belas, formosas, na fortaleza de Suzã, para que o rei, dentre elas, escolha uma nova rainha. Então esse foi o conselho que deu, e pareceu bem aos olhos do rei, e assim ele fez. Então assim, muitas mulheres foram chamadas, muitas moças foram chamadas. Todas as moças, elas tinham, em geral, a mesma característica: moças virgens e formosas. Então o decreto rodou todas as províncias falando: eis que o rei está selecionando, está convocando moças bonitas, formosas e virgens. Então muitas moças foram chamadas, mas quantas iriam reinar? Apenas uma. Muitas moças foram chamadas, muitas moças tiveram a mesma oportunidade. Desde que elas tinham o mesmo padrão, elas estavam inclusas na mesma oportunidade. Mas apenas uma seria a rainha. Agora, quem seria a rainha? Pergunta para mim, quem seria a rainha? Quem soubesse entender o período de preparação.
Aquela jovem, ela teria que entrar e ela teria que ter entendimento do que ela viveria naquele palácio. Aquela que soubesse aproveitar o período de preparação iria reinar. Agora uma só iria reinar. Mas todas elas tiveram a mesma oportunidade. Agora vamos falar o 2. Primeira impressão é a que fica. Repita comigo. Primeira impressão é a que fica. Né? É algo que a gente também sempre escutou, né? A primeira impressão é que fica. O que a gente sente quando a gente conhece alguém, quando se encontra, né? A gente tem essa coisa. Mas a primeira impressão é a que ficou também sobre a vida de Esther. Esther 2:9. Vamos ver o que fala. Então, Esther 2, versículo 9 diz: E a moça apareceu formosa aos olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou-lhe e dar enfeites e alimentos, como também lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Repita comigo, melhor lugar. Assim aconteceu com Esther. Quando ela entrou nesse palácio, a primeira impressão que é que fica foi muito boa. Rapidamente, ela alcançou graça. Quando ela entrou, a primeira pessoa que teve contato com ela foi o eunuco Hegai, que era o eunuco que era responsável por receber todas essas mulheres no palácio. E quando ele encontrou com ela, a primeira impressão que ficou que ela era uma mulher diferente, que ela era uma moça diferente, que ela era uma moça que ela tinha sido criada para algo muito especial. Então ele encontra com ela, a primeira impressão que ele tem é todos os ensinamentos que aquele tio, que aquele tutor, que aquela pessoa que se colocou por pai dela, trouxe para a vida dela. Que era, principalmente, era uma moça muito educada, era uma moça bonita como todas as outras, mas ela era educada, ela era bonita e, principalmente, ela era uma moça preparada. Era uma moça preparada espiritualmente para enfrentar tudo o que iria acontecer. E aquele homem, aquele eunuco, ele a vê como uma mulher diferente. E quando ele encontra nela uma mulher diferente, ele prepara o melhor lugar para ela. Agora imagine você ser selecionada, convocada, no meio de muitas jovens. Quando você chega naquela casa, você entra, você tem um encontro com aquele homem, ele pega e te vê e vê em você algo diferente. E ele a separa. Mas uma oportunidade foi aberta. A porta da oportunidade estava sendo aberta para Esther. Um momento difícil aconteceu no reinado. A porta se abre e Esther e muitas outras entram. Agora, a diferença da vida de Esther é que ela era uma jovem que ela estava se preparando para entrar. Nós podemos desejar muito uma porta de emprego, né? Às vezes a gente quer uma porta de emprego e é algo que a gente pede, é algo que a gente ora, mas a gente concentra a nossa força total em orar e não nos preparar. Aí quando a porta é aberta, nós perdemos a porta. Quantas vezes acontece isso com a gente? A gente ora, aí a gente, não vou estudar, não vou ter o 2º grau. Aí quando a porta de emprego abre, o que eles vão pedir? O 2º grau completo. A gente já sabe que é uma realidade hoje. Então a gente tem que orar, tem que nos preparar, temos que crescer espiritualmente. Mas nós temos que nos preparar para todas as portas que entrarem diante de nós. Nós podemos dizer o seguinte, eu quero ser um grande empresário. Só que você tem que começar. Eu quero ser um grande empresário. Eu vou orar, eu vou pedir a Deus sabedoria. Só que eu vou começar a ler mais, eu vou começar a buscar mais, para quando a porta se abrir, eu esteja preparada. Porque agora começa o momento que todas as moças estão no mesmo lugar, que todas as moças estão sendo treinadas por uma mesma pessoa, que é Hegai. E Hegai significa respeitado, venerável, e significa meditação. Então todas essas moças são recebidas por este homem, por esse eunuco, por esse homem que serve ao rei. E ele era respeitável, ele tinha que ser venerável. Todas as moças tinham que ouvir o que aquele homem dizia, porque elas não iam entrar na presença do rei rapidamente. Eu cheguei ao palácio e rapidamente, oi, tudo bem, rei? Não seria assim. Elas teriam que ser preparadas. Então, neste momento, elas estavam sendo conduzidas na presença de Hegai. Seria somente na presença deste homem que elas deveriam respeitar, que elas deveriam obedecer,
porque ele iria conduzir elas durante todo o período delas no palácio. E ele ia conduzir da seguinte maneira, ele ia começar a dizer o seguinte para elas: o rei gosta dessa maneira. Na presença do rei, faça assim. O rei aceita isso, o rei não aceita isso. Ele ia começar a ensiná-las, a discipulá-las, a caminhar com elas durante esse período. Ele ia conduzi-la. Na igreja, eu e o pastor Marcos, nós exercemos a função de conduzir. Nós exercemos a função de trazer a palavra, de mostrar o caminho, de ensinar. E nós vamos conduzindo a cada um para entrar na presença do rei. Nós vamos trazendo, olha, Deus diz assim, Deus nos ensina assim. Então nós vamos conduzindo, nós vamos sendo um eunuco na vida de cada um para entrar na presença do rei. E aquela jovem que soubesse melhor aproveitar, ela entraria na presença do rei e seria a diferença. Seria uma melhor. E cada um que entra na igreja, que sabe aproveitar, que começa a entender o tempo, que começa a buscar, começa a entrar em intimidade com Deus também. Terceiro, 12 meses de preparação e treinamento. Quantos meses foram? 12. Repita comigo, 12 meses de preparação e treinamento. Agora começa o período que é afinelando. Sabe quando você pega um funil, a boca do funil não é bem grande? Aí depois começa a descer e vai ficando bem pequena. Agora começa, é o período de treinamento. É o período que cada moça terá que se despertar o que tem de melhor. Ou às vezes o que tem de pior, né? É o período de treinamento. É o período que as coisas vão acontecendo. E muitas serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E agora é o período de treinamento. E não foram 1, 2, 3 meses. Foram um período de 12 meses. 12 meses de treinamento. Esther 2:12 diz o seguinte: e chegando já a vez de cada mulher para vir ao rei Assuero, depois que se fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias da purificação. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com coisas para purificação das mulheres. 12 meses. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiaria e coisas de purificação da mulher. Então eram 12 meses que aquela mulher, que aquela jovem, que todas as jovens que entrou no palácio estavam sendo preparadas. Com 12 meses que elas estavam sendo preparadas com os melhores óleos, com o momento de purificação, que todas estavam sendo preparadas para que elas começassem a despertar o seu melhor, para que a luz delas brilhasse, para que elas fossem mais belas, que elas fossem transformadas, para que se destacasse o melhor de cada uma. Mas não era simplesmente um dia da noiva, né? Porque nós ouvimos falar, quando a moça vai se casar, o que ela tem? O dia da noiva. É um dia que tudo o que ela quer, ela faz, né? A unha, o cabelo, a maquiagem. É o dia da noiva. E não era um ano da noiva, 12 meses da noiva. Não era simplesmente entrar no palácio e se banhar nos olhos, e se preparar, e se purificar. Não era só um ano de noiva. Era o seguinte, era entrar e para cuidar não somente do seu exterior. Não era simplesmente para que o exterior de cada moça ficasse mais belo, mas era para que o seu interior fosse transformado. Esse homem que recebe elas, esse eunuco que recebe elas, ele era respeitado e ele era meditação. Ele era para conduzi-las a um processo de meditar, num processo de ser transformada, num processo de refletir. Agora, somente a moça que desejasse, somente a moça que permitisse, somente a moça que entendesse, iria passar por esse processo. Iria entender que não era simplesmente para cuidar do cabelo, simplesmente para cuidar do corpo, mas era para um período de meditação, um período de entendimento, um período de transformação. Era para um período seguinte, de deixar de ser uma escrava que entrou no palácio do rei, para começar a pensar como uma grande rainha. Agora, o que significa meditar?
Se você procurar a palavra ruminar no dicionário, verá que um dos significados dela é pensar muito. Ruminar é o que a vaca faz quando masca seu bolo alimentar. A vaca come um pouco de capim, mastiga até onde pode e depois engole. Fica em um dos seus estômagos por algum tempo, então um pouco depois ela rota, e com um gosto diferente. A vaca mastiga mais um pouco e engole de novo. Isto é ruminação. A vaca está retirando cada porção de nutrientes daquele capim. Isto é meditação. Meditação é digestão de pensamentos. Meditação é refletir, é engolir a palavra de Deus. Nós estamos falando que o ano de Esther, ele é um ano para marcar as nossas vidas. O ano de 2016 é um ano de preparação. Não é um ano que nós vamos ficar 12 meses trabalhando somente a beleza, o templo, o nosso exterior. Mas é um ano de meditação. É um ano de preparação. É um ano de nos preparar para encontrar com o Rei. Então, meditação é meditar, é digerir os pensamentos, é refletir. É eu pegar o texto que nós estamos trabalhando hoje, Esther 2. E eu estou trabalhando aqui na igreja, mas eu vou chegar na minha casa novamente e eu vou ler antes de dormir. E eu vou entender o que se passou na Esther, eu vou entender o que se passou na época de Esther. Eu vou ler o capítulo anterior, eu vou ler o capítulo posterior. Isso é meditação, é eu pensar, é eu entender, é eu querer algo mais. E quando eu medito na palavra de Deus, quando eu busco a palavra de Deus, o que a palavra de Deus faz em minha vida? A palavra de Deus, ela limpa. A palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus, ela liberta. Eu ainda pude falar esses dias com uma amiga minha, a palavra de Deus, ela é muito linda, mas ela não é uma poesia. Ela é muito completa, ela tem muitos autores, ela é uma grande biblioteca. Mas ela é dirigida por um único, que é o Espírito Santo. Então nós temos que entender que a palavra de Deus, ela não é simplesmente um livro. Ela é a palavra de Deus. Ela é uma palavra que ela é espada. Ela é uma palavra que ela cura, que ela liberta e que ela limpa. E somente a jovem que estivessem naquele lugar, que entendesse o que é aquele período, aqueles 12 meses, poderia ser uma grande rainha. Somente uma jovem seria uma grande rainha. Elas teriam que tirar a mentalidade de escravo para se tornar uma grande rainha. Vou ler uma história para vocês que diz o seguinte. Há uma história de um rabino que deu um sábio conselho ao seu sobrinho. Este estava querendo estudar a sabedoria dos gregos, mas o rabino lhe disse: a palavra de Deus nos instrui que temos que meditar na lei do Senhor dia e de noite. Ache um tempo que não seja nem de dia e nem de noite, então, para estudar a sabedoria dos gregos. Então nós temos que meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. Nosso tempo tem que ser para meditar a palavra de Deus. Nós podemos estudar outras coisas, mas o nosso melhor tem que ser para Deus. Nosso melhor tem que ser para nos prepararmos para Deus. Nós temos que buscar o melhor para nos instruirmos de como viver, de como agradar ao Senhor, de como conduzir a nossa vida, de como entrar na presença do Rei. 4. Entrar na presença do Rei. Repita comigo. Entrar na presença do Rei. Esther 2:13 diz o seguinte. Dessa maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava se dava para ir à casa das mulheres, à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava segundo a casa das mulheres, debaixo da mão de Saagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tomava mais ao rei, salvo se o rei desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. E assim foi levada Esther a rei Assuero, a casa real, no 10º mês, e o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado.
E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele a graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e a pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Passado o período de 12 meses de treinamento, 12 meses de preparação, 12 meses para entrar na presença daquele rei. Aí acontecia da seguinte maneira. Quantas que foram chamadas? Muitas. Então acontecia da seguinte maneira. Muitas moças foram chamadas. Todas entravam pela mesma porta da oportunidade. Muitas foram chamadas, a porta estava aberta para todas, todas passavam pelo mesmo eunuco, por Hegai, todas tinham as mesmas chances e mesmas experiências naquele palácio. Só que nós vimos que Ester, ela já tinha alcançado graça perante aquele eunuco. Mas todas estavam tendo e usufruindo da mesma oportunidade. Passados 12 meses de treinamento, cada mulher ela entraria na presença do rei. Então, cada mulher ela entraria na presença do rei e tudo quanto aquela jovem pedisse era dado para ela. Ah, eu quero um vestido assim, eu quero um colar assim, eu quero me arrumar assim, eu quero perfume assim. Tudo que ela desejasse para entrar na presença do rei era oferecido para ela. E ela entrava na presença do rei à tarde e saía no outro dia. E essa jovem era conduzida por um outro eunuco, que é sagaz, que é o servo do belo, que era o servo do belo. E ele conduzia aquela jovem à presença do rei. Aí naquele momento ela saía dos cuidados de Hegai e era conduzida até o rei. Só que isso era um período também, porque eram muitas jovens. Então nós lemos e vemos a data a partir do momento que Ester entrou naquele reinado, que ela pisou naquele palácio, que ela começou a ter suas primeiras experiências, que a vida dela começou a mudar. Ela saiu dos cuidados do seu tio e ela foi desafiada a entrar por aquela porta. Daquele momento em diante, o treinamento até ela entrar na presença do rei vai um longo tempo. Que era vir uma fila de mulher. Cada dia o rei recebia uma, outro dia o rei recebia uma, até chegar a vez de Ester. E assim, nós temos que entender que nós estamos passando por um treinamento. Nós temos que entender que nós estamos sendo treinadas por Deus. Nós estamos sendo preparadas por Deus. Nós podemos ler o livro de Ester. Eu falo assim, é um livro pequeno, ele só tem poucos capítulos. Parece que aconteceu tão rápido, que a gente lê e parece que assim, é tão dinâmico. Rapidamente sai, rapidamente entra, rapidamente é colocada uma nova coroa. E a gente pensa que é coisa de cinema, né? Que é seriado. Tudo aconteceu muito rápido, essa moça nem sofreu. Mas não é dessa maneira. Nós acompanhamos um fato, foi um período de preparação. Nós acompanhamos, nós temos que entender que a nossa vida também é um período de preparação. Que a cada dia Deus nos prepara, que a cada dia Deus está nos trabalhando, cada dia Deus está usando os eunucos, está usando o pastor Marcos, está usando a mim, para fazer, para conduzir vocês à presença do Pai. Para conduzir, para conseguir extrair de cada um o melhor para oferecer a Deus. O melhor para que nós possamos oferecer ao Senhor um culto agradável, para que nós podemos estar na casa do Senhor com alegria, para que você possa estar na tua casa e viver o melhor na sua casa. Mas que você entenda que há um período de preparação. Para que você entenda que o Senhor nos prepara. E o Senhor prepara no tempo dEle. Então, cada dia mais eu busco entender isso. Eu busco entender que o tempo não é meu, mas o tempo é do Senhor. O tempo pertence ao Senhor. E eu sempre falo que o Senhor tem o melhor para mim. E que todas as coisas cooperam. Todas as coisas sempre vão cooperar. Desde que nós entendemos o tempo do Senhor. E chegado o dia de Ester entrar. Sabe aquele dia, né? Que parece que dá um frio na barriga. Que é o dia do tudo ou nada. Não tem segunda chance, não. Não vai ter segunda chance. Ah, eu vou fazer uma vaga de emprego, uma entrevista. Se não for bom, tudo bem, deixa para a próxima. Não era assim na vida de Ester. Era o momento que tudo que ela foi preparada, de que todo aquele tempo de espera iria ser colocado à prova. Era o momento que teria que ser ou não ser. Era o momento do desafio. E mais uma vez ela mostra que ela é diferente. Mais uma vez Ester ela mostra que ela é ousada, que ela tem dentro dela uma ousadia, que ela tem dentro dela o Espírito de Deus. E ela pega e diz o seguinte,
Eu não quero nada. Mas o que você vai querer? Vai querer roupa? Vai querer colar? Eu não quero nada. Simplesmente ela entra com os conselhos de Hegai. Diz que ela só entra com o que ela aprendeu de Hegai. Ela vai conduzida à presença do rei com a sua beleza, somente com a sua beleza. Ela não escolhe efeitos, ela não escolhe perfume, ela entra na presença de Deus, sendo conduzida com todos os conselhos que aquele eunuco passou para ela. Faça dessa maneira, o rei gosta assim, assim irá agradar o rei. Assim será a moça que agradar ao rei. Então ela entra simplesmente com os conselhos do rei, conduzida por Sagaz. E era o momento mais importante da vida de Esther. Sabe quando você pega a sua vida, você passa um ano, todo da sua vida estudando para um concurso? Ou para uma prova de vestibular, do Enem, você passa um grande período estudando, se preparando. No dia você não pode ter dor de barriga, você tem que estar bem, você tem que estar forte, você tem que sair de casa falando, eu vou fazer uma grande prova, eu vou fazer uma grande entrevista. E aquela jovem Esther, ela se prepara e ela vai para mostrar todo o investimento do seu tio não foi em vão. Que todo o tempo que o seu tio preparou ela, era para que um dia ela entrasse na presença do rei. Aquele tio, ele dedica o tempo para ela. Aquele eunuco ensina ela, conduz para que ela fosse uma grande rainha. Para que ela entrasse na presença do rei e ela brilhasse. Era a única oportunidade. Ou você é, ou você não é. Era o momento decisivo. E ela é coroada a grande rainha. Esther, ela passa pela multidão. Ela passa por várias mulheres que entraram juntamente com ela. Esther, ela passa pela primeira impressão e ela é destacada. Esther, ela passa por um período de treinamento, de preparação. Ela passa pela presença do rei. E o rei encontra nela benevolência e a faz uma grande rainha. Nós estamos para entrar no ano de Esther, 2016, um ano de preparação, um ano que nós estamos nos preparando para sermos uma melhor. Um ano que nós estamos nos preparando para ser o diferencial sobre a nossa casa, diferencial sobre a nossa família, uma diferencial no lugar onde vivemos. Que você nesse momento seja conduzido por Sagaz, você seja conduzido por servo do belo, que você entre e deseje entrar na presença de Deus. Você entre não somente com seus joelhos, mas com seu coração, com a sua adoração.